Olá pessoal, então nós vamos começar agora a falar sobre equações paramétricas, né? Até então nós estamos acostumados a escrever a equação cartesiana de uma dada curva e principalmente a trabalhar com funções em cálculo, né? O nosso objeto principal aí de estudo tem sido funções, então a gente tem trabalhado muito com funções do tipo y igual a um f de x. O que nós vamos fazer agora é não necessariamente trabalhar com funções, mas com curvas planas e descrever elas a partir de equações, de um par de equações paramétricas. Então, uma curva C dada no plano, ela vai ser representada as suas coordenadas x e y a partir de expressões que dependam de um outro parâmetro t, né? X vai ser um f de t e o y vai ser um g de t. Esse t, esse parâmetro t, pode ser o tempo, né? Normalmente, quando a gente tratar de fenômenos físicos, ele será o tempo, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? A gente entende isso apenas como um parâmetro para escrever as duas variáveis em função deste mesmo parâmetro, tá certo? Então, ó, vamos ver um exemplo aqui para a gente iniciar. Aqui eu estou tomando o t como tempo mesmo, tá? Eu quero esboçar a trajetória no intervalo de t de 0 até 5 da partícula cujas equações paramétricas do movimento são dadas por 2t e x igual a 2t e y igual a t ao quadrado. Vou pegar a lousa aqui para a gente resolver. Então, ó, as equações paramétricas, tá? As equações paramétricas do movimento dessa partícula foram dadas assim: x igual a 2t e y igual a t ao quadrado, tá certo? Certo. Então, e o intervalo, né, que vai ocorrer o movimento é t de 0 até 5. Se a gente então começar a atribuir valores para t, que pontos a gente vai obter, né? Então, por exemplo, para t igual a 0, coloca 0 no lugar do t. Que ponto que eu acho no plano? Para t igual a 0, vai ser a origem, não é? Se eu coloco 0, x é 0 e o y é 0. Vamos usar valores inteiros, né, para ficar fácil da gente representar. Para t igual a 1, coloca t igual a 1 aqui. Vai ficar 2 e 1, tá certo? Para t igual a 2, coloca 2 aqui. Vai ficar 4 e 4. Para t igual a 3, vai ficar 6 e 9. Para t igual a 4, vai ficar 8 e 16. E, por fim, para t igual a 5, eu vou achar o ponto 10, 25. Vou esboçar só um pedaço aqui pra gente... Tá meio torto, tá, gente? Só pra gente entender que curva é essa, né? Aqui eu vou fazer... Aliás, vou fazer uma escala de 5 em 5 pra eu conseguir desenhar. Então, ó. Aqui vamos de 1 em 1 mesmo. Ficou bem torto, tá, gente? Só pra... Depois a gente vai fazer esses gráficos no GeoGebra, porque é meio ruim de desenhar aqui, tá bom? Então, ó, que pontos a gente achou? 0, 0, né? A origem. 2, 1 vai ser um pontinho bem aqui pertinho do eixo X, certo? 4, 4 vai estar bem mais perto aqui desse 5, né? 6, 9, mais perto aqui desse 10, ó. Então, deixa eu tentar traçar mais ou menos aqui. 6, 9. 8, 16, ó. 8, 16, certo? 10, 25. Que curva é essa, né? Que curva que a gente tem aqui? A gente tem um pedaço, uma parte de uma parábola, tá? E a questão das curvas parametrizadas, né, dadas na forma de equações paramétricas, importante também a gente saber a respeito do sentido da curva. Nesse caso aqui, ó, quando eu comecei no t igual a 0, eu fui com os pontos daqui para cá. Então, esse é o sentido da curva, né? Normalmente a gente coloca setas aí para indicar o sentido da curva, tá certo? Perdão, é que eu passei
passei para cima, né? Mas como o meu intervalo é só de 0 até 5, não vai apagar. Só de 0 até 5 ele deve terminar aqui, tá bom? Só para focar nisso daí também. Bom, então aí a gente tem essa curva, que é uma parábola, né? Dada da sua forma paramétrica no intervalo de 0 até 5, tá? Gente, mas teria como também saber que ela é uma parábola sem necessariamente achar esses pontos e esboçar? Sim. A gente poderia eliminar esse parâmetro para escrever a equação cartesiana dela. De que forma? Por exemplo, eu posso nessa primeira equação, x igual a 2t, isolar o t. E aí eu poderia escrever assim, ó, t igual a x sobre 2, né? O 2 está multiplicando, eu posso para cá dividindo. E substituindo na segunda, ficaria algo assim, ó, y igual, o y não é t ao quadrado? O t é x sobre 2, então y é igual a x sobre 2 ao quadrado. Ou y é igual a x quadrado sobre 4, que é uma parábola, né? Com concavidade para cima, certo? Então, assim, a gente consegue saber também, ó, a curva na sua equação cartesiana, que tipo de curva que a gente tem. É aquela que eu esbocei no intervalo de t de 0 a 5. Tudo bem? Só que, como eu disse, o que é importante nesse momento aqui para a equação paramétrica? Destacar a trajetória, né? Porque se trata de uma partícula em movimento, então a trajetória, o sentido da trajetória é importante nesse caso, tá? Não apenas a equação cartesiana seria. Vamos ver esse segundo exemplo. Eu quero esboçar o gráfico das equações paramétricas dadas por x igual a cosseno de t e y igual a seno de t, com t de 0 a 2π. Consegue me dizer, imaginar que tipo de... Vamos pegar lá a lousa. Tá. Que tipo de curva eu tenho? Ó, x é igual a cosseno de t, y igual a seno de t, e o t vai variar de 0 até 2π, certo? Se a gente for, nesse caso aqui, tentar eliminar o parâmetro e escrever a equação cartesiana, olha o que acontece. A gente não sabe que isso daqui, ó, é a identidade, né, trigonométrica fundamental. Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t igual a 1. Mas o cosseno de t é x, o seno de t é y, e aí essa equação cartesiana é equivalente a esse par de equações paramétricas. E essa é a equação cartesiana do quê? É a equação cartesiana de uma circunferência centrada na origem e de raio 1, não é isso? Lembra da equação do círculo, né? É x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. A equação cartesiana do círculo é dada dessa forma. Então, nesse caso, é centrado no 0, 0 e tem raio 1, certo? Então, ó, vamos esboçar essa curva, né? Então, ela vai passar aqui, aqui e aqui. Então, ó, opa, vamos torto. Então, é mais ou menos esse círculo, né? Qual é a orientação desse círculo? Ó, quando eu começo no t igual a 0 e vou fazer o t crescer até 2π. Se eu coloco t igual a 0, cosseno de 0... Ó, vamos achar o primeiro ponto. Quando t é 0, cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Ele começaria aqui, não é? Deixa eu pegar outra cor para a gente destacar. Começaria aqui. Esse seria o primeiro ponto, certo? Vamos fazer o t crescer. Quando t é π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0 e seno de π sobre 2 é 1. Onde está esse ponto 0, 1? Está aqui. Ele vem para cá, ó. Certo? A curva, então, tem este sentido. E aí, quando é 2π, ela vai voltar para este ponto. Nesse caso, gente, a gente pode interpretar esse parâmetro t como sendo o ângulo central, porque a gente sabe que isso daqui poderia ser representado como se fosse a circunferência trigonométrica, não é? Então, ó, imagina que o t aqui é esse ângulo central. Se eu tenho um ponto qualquer aqui, ó, esse ponto faz parte dessa curva, não é? Um ponto x e y, que faz parte dessa curva dada por essa equação ou por esse par de equações paramétricas, tudo bem? Esse ponto xy,
ele vai estar associado a esse ângulo central T a partir dessas coordenadas. A gente sabe que o eixo horizontal, ó, representa o cosseno desse ângulo central, e o eixo vertical aqui, ó, essa projeção aqui, representa o seno. Só para a gente entender, tá? Então, nesse caso, essa parametrização da circunferência, né? O parâmetro T representa o ângulo central, tá certo? Bom, na sequência, gente, eu vou deixar aqui para vocês dois exercícios. Eu quero que vocês tentem entender e discutir no fórum, tá? E tirar as dúvidas para fixar bem essa ideia da parametrização de algumas curvas. No primeiro exercício eu quero o seguinte: nesse círculo que eu acabei de traçar, né, de parametrização x igual a cosseno de t, y igual a seno de t com t de 0 a 2π, eu quero que vocês tentem descobrir alguma forma de escrever a equação paramétrica no sentido de orientar ele no sentido horário, né? Então, ó, vocês têm o círculo, tá? A gente já tem um par de equações paramétricas, mas eu quero que vocês procurem outro par de forma que ele fique orientado para cá, no sentido para cá, tá? Sentido horário. E pode começar em qualquer ponto, tá? Se vocês quiserem começar aqui, aqui, eu vou deixar vocês à vontade para me dar algumas formas de parametrização, então, para esse círculo. Tudo bem? No exercício 2, eu quero que vocês esbocem o gráfico da curva dada por esse par de paramétricas, x igual a cosseno de t e y igual a cosseno ao quadrado de t, para qualquer t real. E aí vocês vão fazer essa discussão. Essa curva tem uma orientação definida? E se a gente restringir o t a algum intervalo? Que intervalo seria esse para a gente ter a orientação definida para a curva inteira? Certo? Tentem esboçar e vocês vão perceber o que esse probleminha quer dizer, tá? E aí vocês vão procurar restringir o t a um intervalo para conseguir esboçar a curva orientada, certo? Vamos fazer mais um exemplo agora, ó. Eu quero esboçar a curva dada por x igual a t mais 1, y igual a 2t menos 2. Bom, e agora? Que curva será essa, né? Na verdade, isso aqui é uma reta. Vamos eliminar o parâmetro para a gente perceber? Se eu isolar o t nessa primeira equação, vai ficar t igual a x menos 1, tá certo? Passa 1 para cá subtraindo. E aí, substituir na segunda, ó, troco o t por x menos 1, né? E a minha expressão fica assim. O que eu vou obter? Qual vai ser a expressão cartesiana? Distributiva aqui, né? Vai ficar 2x menos 2, menos 2 com menos 2, menos 4. Ó, 2x menos 4. É uma reta crescente, ó, de coeficiente angular 2 e de coeficiente linear menos 4. Uma reta crescente. Passar aqui no menos 4, né? E a raiz também é 2, ó. Se a gente coloca 2 aqui no lugar do x, vai zerar, tá certo? Então, seria essa reta. E qual a orientação dessa reta, gente? Observa que eu não restringi o t a nenhum intervalo, né? Então, t é todos os reais. Qual a orientação dessa reta? Ou seja, o que acontece à medida que o t cresce? Vamos pensar aqui comigo, ó, nessa primeira equação. Se eu fizer o t aumentar, o x também vai aumentar, não é? Porque o coeficiente do t é positivo aqui, né? Quanto maior o t, maior o x. E se eu fizer o t aumentar, o y aumenta. Então, o sentido é esse, certo? Então, à medida que o t aumenta, tanto o x aumenta quanto o y aumenta. Tudo bem? Então, esta é a curva, na verdade, a reta, né? Dada por esse par de coordenadas de equações paramétricas para qualquer t real. Tudo bem? Ó, agora eu quero fazer o contrário. Eu tenho aqui uma reta e eu quero escrever um par de equações paramétricas para representar essa reta. Ou seja, eu vou introduzir um parâmetro. Uma forma talvez mais simples para isso seja fazer isso daqui, ó. Chamar o x de t, x vai ser o meu parâmetro t, e o y fica 3t mais 2. Certo? Então, assim, acho que a forma mais simples, né, para parametrizar essa reta seria essa. Lógico que tem outras formas, tá? A gente poderia chamar o y de t, o 3x de t, não sei, existem algumas outras formas para a gente parametrizar, mas acho que essa seria mais fácil.
Bom, agora nesse último exemplo 5 aqui, eu quero encontrar as equações paramétricas para a função dada por f e para a sua função inversa. Nesse caso, gente, quando essa função admite uma inversa, tá? Ela é uma função bijetora, ela admite uma função inversa. Nesse caso, de novo, forma mais simples de parametrizar, x igual a t e y igual a t ao cubo mais t sobre 4 menos 1, certo? Antes da gente tentar escrever, então, para qualquer t real, né? Antes da gente tentar, então, escrever a equação paramétrica da inversa, da função inversa, vamos mostrar o gráfico dessa? É t ao cubo mais t sobre 4 menos 1. Aqui na GeoGebra, gente, quando a gente vai traçar uma curva paramétrica, a gente usa o comando curva. Ó, ele já até abre aqui as possibilidades, né? Eu vou traçar uma curva plana, então é essa primeira. Duas expressões, do x e do y, a variável, o valor inicial e o valor final, tá certo? A minha primeira expressão é t, não é isso? A segunda expressão tinha ficado t ao cubo mais, mais t sobre 4 menos 1, não era isso? Deixa eu dar uma conferida aqui. Isso, t ao cubo mais t sobre 4 menos 1. Variável t. Valor inicial e valor final, eu vou colocar quaisquer valor de t, só para a gente enxergar um pedaço da curva aqui no plano, tá? Vou colocar, sei lá, menos 5 até mais 5. Ó, tá aí um pedaço da curva no plano, tá vendo? Uma curva cúbica, né? Uma função de terceiro grau. Então tá aqui a curva essa curva plana dada por meio dessa equação paramétrica. Agora, como que eu vou escrever a função inversa, né? A função f menos 1 de x, na forma de equações paramétricas? Como que vai ficar? Basta a gente inverter. É só eu fazer... Observe que, então, é bem mais fácil escrever a função inversa quando a gente tem as equações paramétricas. Então, se eu chamar o y de t e o x de t ao cubo mais t sobre 4 menos 1, a gente tem a curva inversa. Vamos lá ver no gráfico? Então, ó, vou usar de novo o comando curva, né? E aqui eu vou usar t ao cubo mais t sobre 4 menos 1, t, de menos 5 até 5 também. Perdão, eu esqueci da variável. T, né? Agora sim. De menos 5 até 5. Olha lá, a outra curva, ó. Tá vendo que ela é simétrica em relação à reta bissetriz? Vamos colocar aqui a reta y igual a x, né? Ou seja, são duas funções inversas, tá certo? Então é bem fácil escrever a função inversa, né? Usando as equações paramétricas, tá bom? E eu deixo como último exercício também para discussão no fórum essa seguinte pergunta. Eu quero que vocês encontrem um par de equações paramétricas. Como eu disse, pode ter mais de uma resposta, tá? Pode ter gente que vai parametrizar de mais de uma forma, orientando de um jeito, orientando do outro, começando num ponto, começando em outro. Mas eu quero que vocês parametrizem um círculo de raio 2 e centrado nesse ponto, 3, 5. A gente já sabe como parametrizar um círculo centrado na origem, né? E de raio 1, a gente fez um exercíciozinho lá. Quero que vocês reflitam como fazer essa ampliação desse conceito, tá bom? Então, postem aí nos comentários, eu aguardo a participação de vocês. E qualquer dúvida também comentem pra gente discutindo, ok? Até o próximo.